Tudo bem? Nós vamos falar sobre parentesco e propriedade na organização social. Aqui nós temos a aula 1 de Sociologia, beleza? Nós vimos que as sociedades ocidentais construíram uma teoria baseada em uma suposta hierarquia existente entre as diversas sociedades, colocando-se no topo dessa escala. Quer dizer, o Ocidente, especialmente a cultura greco-romana, se colocou, os europeus se colocaram em um patamar de superioridade em relação às outras nações e às outras culturas. Além do progresso tecnológico, outro critério que fundamentou essa hierarquização, quer dizer, inferior e superior, tem especial importância para as sociedades ocidentais. Quem primeiro explicou esse critério foi Lewis Henry, no qual, para quem a passagem da barbárie para a civilização se dava pela adoção da propriedade privada, como modo de organização da vida de uma população. Então, a sociedade ocidental se organizou dessa forma. Né? A propriedade, então, passa a ser um parâmetro, social. Ela passa a ser, então, uma nova forma de organização social, baseado na questão da propriedade. Assim, desde o século XIX, Morgan definia uma sociedade avançada para as sociedades ocidentais era a existência de propriedade privada e de um Estado organizado. Nós sabemos que as sociedades indígenas elas se organizam de forma mútua. Você tem ali estabelecido algumas funções, mas há uma organização de ajuda mútua no caso. Você tem uma ideia, uma aldeia indígena não é somente a família que educa, toda a tribo educa, o da tribo também pode ajudar a cuidar do filho ou da filha. Tá? Então, para Morgan, o fato dos índios não terem um estado organizado, não ter uma propriedade definida, eles não têm casa Y, casa A, não. Eles moram em uma grande comunidade ali. Tem ocas onde vivem índios, onde vivem muitas pessoas dentro de uma oca. Uma grande casa feita por eles. Tá? Agora aqui, ao olhar para grande parte das sociedades ditas primitivas, os estudiosos europeus e estadunidenses do século XIX observaram que elas não possuíam uma organização burocrática que centralizasse decisões. Quer dizer, não tinha ali um comando central que definisse as ações. Em outras palavras, não tinha algo parecido com o Estado. Tá? Intelectuais como Lewis Henry Morgan e o jurista Ethan Henry elaboraram uma resposta a essa questão. O que possibilitava a sociedade primitiva se organizar era o parentesco. Então ficaram assim, como que se organizava as sociedades primitivas? Vamos ver qual que é a forma de organização? Vamos lá. O que costumamos chamar de família nada mais é do que um nome de um sistema de parentesco. O sistema de parentesco, além das categorias, há também papéis estabelecidos. Por exemplo, pai, mãe, filho, filha, avó, vovô, primo, prima. Existem na nossa família realmente umas categorias que cada um tem uma certa função. Tá? Em determinadas sociedades, mãe significa não só a progenitor de alguém, mas também uma pessoa a quem se deve respeito, de quem se espera determinado comportamento. Com certeza. Todas as sociedades devem respeitar as mães, sim. Todas. Feliz é aquele filho, aquela filha que respeita o pai e mãe. Com certeza. Agora, o que a gente está falando aqui é que os indígenas, eles adotam um sistema diferente do nosso. Por quê? Eu carrego o sobrenome do meu pai, Carvalho. E, no caso, então, eu herdo um clã patriarcal. No caso, na questão, por exemplo, matriarcal, eu herdaria o sobrenome da minha avó materna e não do meu avô paterno. Vocês estão entendendo? A diferença é essa. Qualquer sociedade do mundo produz algum tipo de parentesco. Porém, as sociedades constroem o parentesco de formas diferentes entre si. E, portanto, diferentes daquela que a nossa sociedade escolheu. Ou daquelas que a nossa sociedade tem estabelecido. Bom? Há, por exemplo, sociedades
lineares, como Bororo, localizado no Brasil, onde atualmente 6 terras indígenas Bororo demarcadas em Mato Grosso. Então, os Bororos, localizados aqui no Mato Grosso, têm um sistema matrilinear, né? Como funciona isso, professor? Na verdade, quando o Bororo nasce, ele recebe um nome que o identifica como pertencente ao clã de sua mãe. Olha aí. Quando o homem se casa numa aldeia, Bororo, ele se muda para morar na casa da esposa, sob influência do seu sogro. Tá? Então, acaba que ali a gente percebe que acontece isso. Casa-se os jovens indígenas ali, vão morar o quê? Na casa da filha, no caso da mãe. Tá? Então, o casal, o genro vai viver com o sogro e com a sogra e com a sua esposa, né? Aqui você tem a definição de Estado, tá? Primeiro Estado, vamos dar um exemplo do povo brasileiro, ó. Bom, de cidadão de um país, ou seja, pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, como nós. Temos leis que regem o Brasil, o Brasil tem um território reconhecido mundialmente pela ONU. O governo, instância máxima, geralmente reconhecida como liderança de um Estado-nação. A organização necessária, exercício do poder político. Então, o conceito de Estado ocidental é esse. Os índios não têm essa questão de Estado na mente deles, não. Em uma sociedade com Estado de diversas questões são resolvidas por um sistema jurídico criado para regular a vida social. O Estado determina leis, a executa e julga os que tentem burlá-las. Em sociedades sem Estado não há sistemas jurídicos separados. Tá? Para intelectuais do século XIX, sociedades organizadas por parentesco representavam um estágio anterior de desenvolvimento, seriam mais simples, mais primitivas. Para Morgan, a presença do Estado era de passagem para a civilização, e essa passagem seria marcada, antes de tudo, pela intervenção da própria propriedade privada. Então, quando se fala de sociedade indígena, a gente pode perceber uma coisa. O Estado, a partir do momento que ele foi desenvolvendo a questão da propriedade, a sociedade organizou, tem que ter Estado para garantir essa propriedade. Então, o nosso sistema social é baseado nisso. Propriedade, leis, né, de quem é a propriedade ou não. Eu concordo com esse sistema. Porque o Estado tem que regulamentar assim, quem que é dono, quem que não é, tem que ter uma organização. Então, eu sou a favor sim dessa organização. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula.